Agora foi. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos em mais uma segunda-feira. A você que está em casa, nos assistindo através do YouTube. Sinta-se acolhido, é com muito prazer que estamos aqui mais uma noite. Hoje teremos a nossa irmã Edileia Rodrigues, com o tema Evangelho no Lar e Passe, abrilhantando nossa noite. Faremos, como de costume, os nossos avisos, a leitura dos nossos avisos, a leitura da página inicial e, na sequência, damos a abertura aos trabalhos e passo a palavra para a nossa irmã. Como de costume, a todos os frequentadores da casa, pedimos sempre a colaboração de vocês para deixar os seus celulares desligados ou em modo vibra, para que durante a palestra não ocorra nenhuma chamada que tire a atenção do nosso orador, cause algum desconforto. Um outro favor que nós sempre pedimos é que não utilizem as vagas dos nossos vizinhos aqui, parar os nossos carros em frente ao portão dos nossos vizinhos, porque já tivemos várias vezes incômodos aqui, do morador ter que vir chamar a nossa atenção por algum irmão desavisado que utilizou uma vaga. Então, nós sempre pedimos para usar, eu sei que a rua aqui é um pouco íngreme, mas utilizar a rua aqui lateral, os acessos aqui ao redor da casa, para que não haja nenhum desconforto de a gente ter que parar o trabalho, pedir a pessoa, o portador, do dono do carro, para ir lá retirar o seu automóvel. Então, é um favorzinho que nós sempre pedimos, todos os dias, a colaboração de todos os nossos irmãos. De segunda a sexta-feira, para quem já é frequentador da casa, nós temos a agenda cheia, voltamos com todos os dias de palestras presenciais. As segundas e sextas-feiras são os temas do TAI, do tratamento através do Evangelho. As terças-feiras são os temas voltados para o Livro dos Espíritos. As quartas e quintas-feiras são os temas da Gênese, do livro Céu e Inferno. Então, aqueles que tiverem interesse de se aprofundar um pouco mais nas obras de Kardec, durante toda a semana temos temas voltados para essas obras. Aos sábados, graças a Deus, voltamos com a nossa escola de Evangelho, que funciona todo sábado, de 15h45 às 17 horas, aqui mesmo. É importante trazer os nossos pequenos, desde já, para aprender sobre os ensinamentos de Jesus, para começar a entender a importância da caridade, do amor ao próximo, porque esses dias têm sido tão conturbados para todos nós, de tanta violência, de tantas coisas, e eu acho que às vezes falta, se vocês me permitem dizer, um pouco mais de amor dentro dos nossos lares, um pouco mais de evangelho, sentar com seu filho, com a sua filha, tirar um minutinho para fazer um culto no lar, que é tão importante. Toda semana nós falamos aqui, não importa o tema, que é a importância de se fazer o culto no lar, que naquele momento, naquele horário, a nossa casa é preparada para receber os mentores espirituais, o ambiente da nossa casa muda, e é uma maneira de começar a passar esses ensinamentos que nós aprendemos para os nossos filhos. Então, daí a importância de se tirar um dia da semana para praticar o culto no lar. Então, quem tiver disponibilidade, trazer o seu pequeno aqui todo sábado, de 15h45 às 17 horas. Enquanto eles estão ali, nós fazemos uma reunião aqui, o passe é coletivo, então é importante trazer as nossas crianças para aprender sobre Jesus. Como todos sabem, se tem alguém vindo aqui pela primeira vez hoje, nós temos aqui as nossas campanhas mensais. Uma delas é a campanha do quilo, onde nós sempre pedimos a colaboração de vocês com 1 quilo de alimento. Não é obrigado, nós falamos sempre isso, não é obrigado a trazer. Ninguém aqui vai dizer que para frequentar a casa é preciso trazer 1 quilo todo mês, mas essa doação, esse donativo que cada um traz, ajuda a compor a cesta básica das famílias que precisam desses alimentos, que às vezes não tem nada para comer. Então, esse 1 quilinho que cada um traz de bom coração faz muita diferença na vida de quem não tem nada. Então, nós sempre pedimos a colaboração de vocês. Não precisa trazer aqui, ali na frente, só entregar para o Fabiano, para qualquer pessoa que fica ali na recepção ou aqui na secretaria, vai nos ajudar muito. Então, a gente sempre pede a colaboração de vocês.
as latinhas que a gente faz no nosso churrasco lá, nossas reuniões de cerveja, de refrigerante, de suco, pode trazer também, nós convertemos isso em renda, nos ajuda aqui na manutenção da casa, com papel higiênico, sabonete, itens que às vezes a gente não pede em doação, mas que são revertidos através de outro tipo de acolhimento. Então, quem puder trazer, é só entregar para qualquer um aqui da casa, que será bem destinado. O Grupo Renascer, para quem não sabe, é um trabalho de assistência psicológica que nós fazemos aqui, um acompanhamento para aqueles irmãos que precisam de tratamento, tem algum tipo de dependência. Funciona aqui em cima, na sala 14, toda segunda-feira, a partir das 18h45. Esses trabalhos são coordenados pela doutora Edith, que é psicóloga. Então, se alguém tiver algum irmão, algum parente, um amigo que esteja precisando desse tratamento, é só encaminhar aqui, não vai ser exposto, ninguém vai dizer nada. Nós vamos acompanhar até a sala e essa pessoa vai ser bem assistida. Então, nós aqui na casa falamos isso, eu pessoalmente falo toda segunda-feira, porque às vezes não temos noção dos trabalhos que acontecem aqui. Então, para quem puder e quem tiver alguém precisando desse acolhimento, é só trazer. Será muito bem acolhido. Bom, hoje eu queria falar sobre a lição número 119 do livro Pão Nosso, que fala ajuda sempre. Mas, se vocês me permitirem, eu queria fazer a leitura hoje de um modo diferente. Nós vamos pedir a permissão de vocês para ajudar, através do pensamento de cada um, para as famílias que perderam seus filhos, seus entes queridos recentemente, nessa tragédia lá em Santa Catarina. E peço a vocês que façam uma reflexão de cada um. O que está acontecendo nos nossos lares? Será que essas tragédias, nós temos alguma parcela de culpa nisso? Será que cada um de nós, ao invés de educar, de amar, de acolher, os nossos filhos, nós estamos deixando eles ao acaso? Então, fica essa reflexão de hoje, antes de iniciarmos a nossa prece, nós vamos fazer uma ajuda, que cada um eleve seu pensamento até Jesus. Vamos dedicar esses minutos, essa prece, essa oração de abertura, para essas famílias que estão precisando de consolo, de ajuda, porque isso é uma questão até humanitária. Esse aqui é um lar de oração, uma casa de luz. Então, nós aqui, como frequentadores, como espíritas, como irmãos, nós temos essa missão de ajudar. E hoje eu abri aqui para fazer essa leitura, me deparei com esse título, Ajuda Sempre. Então, hoje, vamos ajudar esses irmãos que desencarnaram, essas crianças, essas famílias que perderam seus filhos, através da nossa oração, e pedir a Deus, pedir aos mentores espirituais que encaminhem essa nossa prece hoje para essas famílias, para esses espíritos que precisam tanto dessa oração de hoje. Então, vamos elevar o nosso pensamento até Jesus. Vamos pedir a Ele que a nossa prece seja encaminhada a todas essas famílias que precisam dessa oração de hoje. Pedir aos mentores espirituais dessa casa que nos deem permissão para prosseguir com os trabalhos essa noite. Que Deus, nosso Pai, nos ilumine, que não falte à nossa irmã hoje a intuição, as palavras certas para tocar os nossos corações com a sua mensagem. E pedir que essas famílias sejam acolhidas, Senhor, em seus braços, que esses irmãozinhos que desencarnaram, que eles sejam acolhidos, porque certamente cumpriram a sua missão de alguma forma aqui na Terra, alegrando as suas famílias, aos seus pais, aos seus lares, e pedir o perdão para esse irmão que cometeu esse crime tão hediondo. Pedir que ele seja encaminhado aos mentores de luz, para que ele possa refletir sobre isso e pedir a ele perdão. Então, com a prece que Jesus nos ensinou, vamos dar início aos trabalhos na casa essa noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Senhor Jesus, com a sua permissão e dos nossos mentores, damos início aos trabalhos na casa essa noite, que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco e permanecer em nossos corações. Antes de adentrar diretamente no tema, conforme o Robert disse ali, é o Evangelho no lar e passe. Nós vamos falar um pouquinho sobre a educação no lar. O Robert iniciou aqui, intuitivamente falando, sobre a educação hoje dentro dos nossos lares, sobre os exemplos que nós vamos embutindo, no desenvolvimento dos nossos filhos, daqueles que estão próximos de nós. Porque se nós voltarmos um pouco no tempo, nós vamos nos lembrar dos valores morais que os nossos pais nos passaram. Nós tínhamos toda uma forma respeitosa de nos direcionarmos aos nossos pais, não era? Era muito respeito. Eu me lembro na minha casa, nós tínhamos muito respeito assim à minha mãe. Meu pai era mais soltinho, a gente lidava com ele com mais facilidade. Mas a minha mãe, todo mundo tinha aquele respeito, aquele jeito de lidar, porque sabia que era ali que vinha a correção, dali que viria a correção. E hoje em dia, perdeu-se um pouco esses valores da educação. Porque com o desenvolvimento, com essa modernização toda, com essa globalização, abriu-se muito as portas das nossas casas para a tecnologia, que é muito importante, é necessária para o desenvolvimento e para o progresso do nosso planeta, mas que nós, como sempre, não sabemos muitas das vezes utilizá-la de forma correta, dentro das nossas necessidades apenas. E nós vamos criando outras necessidades. E vamos ficando cada vez mais com o tempo escasso. Não é assim? Hoje eu reparo muito isso no meu trabalho, que quando você vê numa mesa a pessoa tomando um café da manhã, ou num restaurante almoçando, as pessoas não se comunicam mais olhando no olho. É sempre o celular ali em primeiro lugar. Está dando bom dia para alguém que está lá do outro lado do país, mas quem está de frente ali, às vezes, nem recebeu o bom dia ainda. Não é assim? Então, o nosso comportamento, ele vai ser espelhado para os nossos filhos. Se nós não nos policiarmos, como é que nós vamos colocar a educação dentro do nosso lar? Como que nós vamos cobrar isso dos nossos pequenos? Dos nossos adolescentes. Então, os valores, eles tiveram uma inversão muito grande. Porque antes os valores eram um. E com a evolução do mundo, isso realmente vai mudando. Alguns valores mudam. Mas existem alguns valores que não mudam jamais e não vão mudar nunca. Que são aqueles valores ensinados por Jesus Cristo, que é o nosso modelo e guia. E que nós, muitas das vezes, também estamos deixando de repassá-los aos nossos filhos. Porque não temos tempo, porque trabalhamos demais. Para quê? Para dar uma vida boa para eles. E esquecemos de permitir que eles conquistem essa vida boa. Porque se nós chegamos até onde nós estivermos hoje, cada um de nós aqui está, foi com muito esforço. Porque a maioria dos nossos papaizinhos da nossa geração, posso dizer pela minha, não deram nada fácil na nossa mão, não deram nada de graça. Tudo tinha um momento certo. Um presente era no aniversário, era no Natal, era no Dia das Crianças. Hoje, os nossos filhos recebem agrados o tempo todo. E antes a gente dava presentes que estavam no nosso alcance, não era assim? Um pai, ele priorizava o quê? A manutenção do lar, o alimento, a educação, o vestuário, a segurança. Hoje, o que os pais priorizam? O melhor equipamento tecnológico, porque é o desejo do filho. Ele não quer mais hoje um computador de mesa, ele quer um notebook. Mas além do notebook, ele quer também um tablet que ele possa carregar para todo lado para eles assistir as séries que eles gostam, onde estiverem.
Ou o celular top de linha. Às vezes o pai tem aquele velhinho, antigo, a gente fala até assim, o celular do idoso, né, que tem teclado ainda, né? E o filho tem um iPhone de última geração. E a gente se esquece de instruí-los a conquistar aquilo que deseja. Hoje eu dei carona quando estava descendo para Volta Redonda, eu ouvi de uma senhora que eu dei carona, que o filho dela, de 32 anos... Ai, gente, vai sair no YouTube, né? Tomara que ela não veja. Não é fofoca, não estou citando nomes. Mas é um exemplo, eu também tenho um sobrinho assim. Mas o filho de 32 anos não trabalha, cursou ensino médio técnico, não trabalha, mora na casa que era dos pais, porque a mãe se mudou para uma outra cidade, eles são separados os pais, o pai já tem uma nova esposa. Então, o pai banca ele para viver na antiga casa dos pais. Com 32 anos, ele não trabalha. E não tem vontade de trabalhar. Quem vai ter vontade de trabalhar se tem alguém para bancar? Mas os próprios pais se esquecem que esses filhos não nos terão para sempre. Eles vão ter que aprender a caminhar com as próprias pernas. O que vai ser desse rapaz de 32 anos quando os pais não puderem mais sustentá-lo? O mercado de trabalho não vai estar aceitando mais, porque não tem experiência. Uma pessoa de 40, 45, 50 anos sem experiência é aceita no mercado de trabalho? Até com experiência está difícil, né? Então, são esses valores morais que estão sendo esquecidos. E Jesus, como nosso modelo e guia, deixou tudo muito claro. E aí nós vamos entrar agora no nosso tema e vamos continuar falando sobre valores morais, mas vamos entrar no nosso tema sobre o Evangelho no lar. O Evangelho no lar, ele não foi uma invenção do Espiritismo. O Evangelho no lar, ele já existe há muito tempo. E quem trouxe isso como modelo para nós? Jesus, quando visitava a casa de Pedro e dos outros, né, nas outros lares que ele ia, ele sempre convidava a todos a ter uma palestra edificante, a ler as leituras sagradas e a comentar sobre elas. Então, sempre que Jesus estava no lar de alguém, não tinha assunto sobre quem que estava, qual o assunto do momento na internet, o que ia acontecer na novela, o que está acontecendo na casa do vizinho, o que fulano deixou de fazer ou não. Não, Jesus, quando visitava os lares, ele elevava a vibração daquele ambiente. Lógico, com a sua própria presença, mas ele ensinou seus discípulos como deveria ser feito, para evitar as conversações desnecessárias, né, fofocas, né, o adentrar na vida alheia. Então, ele levava todo mundo a uma palestra edificante. E nessa conversação, com a leitura, né, dos ensinamentos sagrados, o que ele fazia? Naquele momento, todos elevavam a sua vibração, porque não tem como você estar lendo um assunto sagrado, uma coisa que é um ensinamento que nos traz benefício, e a gente não elevar ali, pelo menos, o patamar da nossa vibração. Então, ele levava essas vibrações dentro de cada um. E, ao mesmo tempo, levava um cadinho de conhecimento para cada um ali presente. E é o conhecimento a nossa alavanca principal para o progresso. Porque sem o conhecimento, o que a gente faz? O que nós construímos? Para fazer algo bem feito, nós precisamos ter conhecimento sobre aquilo que nós vamos lidar, com aquilo que vamos lidar. Não é assim? Então, nós, enquanto espíritas, precisamos ter o conhecimento dessas leituras sagradas do Espiritismo, que são os ensinamentos cristãos. À luz do Espiritismo, que nos descortinou esse mundo novo, esse mundo espiritual, que está vivendo aqui ao nosso lado, que é paralelo, como se fosse uma outra dimensão, não é? A gente pensa no mundo espiritual como algo, a gente falar em Deus, pensar no alto, elevar o pensamento, imaginando que isso está longe, distante da gente. Mas os espíritos convivem aqui conosco, não é isso? As mais das vezes, como dissem, eles estão muito mais à nossa volta do que a gente é capaz de imaginar. Se aqui nós temos 60, 70 pessoas, quantos espíritos nós imaginamos que possa ter aqui dentro? Qual o tamanho dessa sala aqui
vista do lado espiritual. Então nós estamos vivendo paralelamente com esse outro mundo, que é o mundo que nós habitaremos daqui a pouco. Porque o tempo é assim, né? Outro dia eu tinha 20 anos. Agora só tem carinha de 20, né? Mas então nós precisamos do conhecimento. Sem ele, nós não construímos nada e não exemplificamos nada. Porque o lar é o lugar onde nós vamos construir a base para aqueles que nós acolhemos como filhos. É ali que ele vai viver, pelo menos durante a infância, a maior parte da sua existência. É dentro do lar onde ele vai buscar o maior número de informação e conhecimento possível. E é através do exemplo que esses pais deixam para esses filhos. E nós já paramos para pensar quais são os exemplos que hoje nós deixamos aos nossos filhos? Às vezes a gente pensa nos nossos pais e fala, eu não vou fazer, minha mãe batia de correia, minha mãe batia de vareta, né? Antigamente tinha de tudo isso, com mangueira de chuveiro, não tinha isso? Eu estou vendo aqui que a geração aqui não está muito longe da minha não, ó. Todo mundo passou por isso aí, uma surrinha aí de mangueira de chuveiro, ou então de cinta do pai. Mas hoje a gente não pode fazer isso nos nossos filhos. Não pode, porque senão o conselho tutelar. Minha sobrinha, com 12 anos, a mãe corrigindo ela não gostou. Ela ligou para o conselho tutelar. A minha sobrinha teve que dar justificação, porque ela estava fazendo a corrigenda da filha lá no conselho tutelar. Porque a filha não gostou de ser corrigida. Então é assim que nós vivemos hoje. Nós estamos desvirtuando os valores morais. A gente está deixando de transmitir e de vivenciar esses valores. Não quer dizer que eu estou dizendo aqui que a gente tem que bater nos nossos filhos, não é nada disso. Mas quando nós exemplificamos, através das nossas próprias experiências, eles assimilam. Pô, a gente pode ver o nosso filho, eu tenho uma filha com uma personalidade bem difícil. Ela não vai ouvir, não. É bem difícil. E eu corrijo, falo, às vezes eu falo pro meu marido, entrou no ouvido e saiu no outro, não dá a mínima, porque ela fica parada assim, olhando para mim. Quando eu estou falando com ela, para o olho. Parece que está em outro planeta, menos ali, mas não responde. Quietinha ali. E aí eu acho que ela não está adiantando nada, né? Mas eu faço a minha parte. Aí, de repente, outro dia, ela estava no celular, conversando com uma amiga, eu passei pelo corredor e escutei, né? Que mãe é curiosa, né? Quer saber com quem está falando, o que está falando. E deve ser assim, né? E vi ela repassando para a amiga um monte de coisas que eu corrigi ela, falando para ela. Ela utilizou daquilo que eu ensinei para ela, apesar dela não estar gostando de ouvir naquele momento, mas ela utilizou o conhecimento e repassou adiante, auxiliando a amiga que estava com depressão. Então a gente vai vendo que, por mais que pareça que não estão ouvindo, pai não nasceu para ser amiguinho. Quando nós assumimos o compromisso de receber espíritos como filhos, Chico Xavier já bem dizia, não somos os amiguinhos deles. Nós somos os responsáveis pela orientação e o direcionamento deles enquanto nos couber, enquanto eles nos permitirem, porque chega uma certa idade, agora ela fala para mim, eu tenho 19 anos, você não manda mais em mim, não. Eu não sou obrigada a fazer o que você quer, eu já tenho 19 anos. Falei, tem 19 anos? Mas quem banca tudo que você come, que você veste, o teto que você está aí? O dia que você bancar sozinha, aí você vai dizer que você não tem que obedecer e que ninguém te manda. Mas até lá, tem que seguir as regras da casa. Então a gente tem que impor limites. Porque quando não se impõe limites, depois a gente não consegue salvá-los. Não que nós vamos salvá-los, porque depende deles mesmos. Mas por nós, pais, o nosso desejo é salvar o nosso filho de qualquer coisa, de qualquer perigo. Não é assim? Mas se nós não dermos o direcionamento, se nós não dermos o limite, se nós não exemplificarmos, e aí entra o evangelho no lar. A importância do evangelho no lar. Por que o evangelho no lar é tão importante? O que é o evangelho no lar? O evangelho no lar é uma reunião em família,
ou entre amigos, entre pessoas afins, mas normalmente é dentro do nosso lar, junto aos nossos familiares, onde em um dado momento nós vamos estar reunidos com as pessoas que amamos, elevando o nosso pensamento, vibrando alto, conectando com a espiritualidade, com os nossos mentores, e nós já vamos falar sobre eles, para que naquele momento a gente tenha aquela comunhão em família, e que um ali ouça o outro com calma, com serenidade, absorvendo tudo aquilo que está sendo lido, que está sendo explicado, explanado naquele momento. É um momento de comunhão com a espiritualidade. É um momento de comunhão com os nossos amigos espirituais, com os nossos mentores. É o abrir a porta da nossa casa para os elevados amigos que tanto nós pedimos socorros. Não é? A gente vive aí nas nossas dificuldades do dia a dia, num problema de saúde, numa dificuldade qualquer seja ela, a gente eleva o pensamento e pede socorro para eles. Mas que dia que a gente convida esses irmãos para adentrarem o nosso lar? Naquele momento assim, sem eu estar precisando de nada. Só convidando, como eu convido um amigo para jantar em casa, para fazer um lanche, para tomar um café. Nós não convidamos os nossos amigos encarnados para reuniões em nossa casa? Então, por que nós não convidamos esses benfeitores espirituais a quem nós tantos nos socorremos para adentrarem o nosso lar? Então, o culto do Evangelho no lar é abrir a porta do nosso lar para receber esses amigos queridos. Esses amigos que com suas próprias vibrações, com as suas próprias energias, vão fazendo uma higienização dentro do nosso ambiente familiar. Às vezes, naquela semana, a casa esteve tão tumultuada, agitada, as pessoas estavam com os nervos à flor da pele, às vezes são problemas de saúde que tiram a gente, né, daquela tranquilidade. Então, esses amigos adentram o nosso lar, a própria vibração deles vai espargindo aquelas negatividades, aquelas energias pesadas, e adentram ali, levando luz para dentro da nossa casa, para dentro do nosso coração. E o nosso espírito sente, se pacifica. É um momento de comunhão com o alto, com Jesus, nosso mestre, com Deus, nosso Criador. É um momento que nós podemos, em família, sentir toda essa vibração que vem do alto, toda essa energia, e fazer o nosso lar se tornar um pontinho de luz, visto lá das altitudes celestes. Pensem nisso. O lar que recebe esses benfeitores espirituais, o lar que cultiva, né, o hábito do Evangelho no lar corretamente, metodicamente, ele se torna um ponto de apoio para a própria espiritualidade. Esses espíritos benfeitores são trabalhadores incansáveis, mas eles também gastam suas energias. Então, há momentos que ele necessita também de ali, naquele momento de pacificação, de reposição das suas próprias energias, de descanso. Os espíritos cansam? Não, eles gastam energia. E eles precisam também repô-las, né? Então, nosso lar se torna um pontinho de luz para esses irmãos. E nós estamos beneficiando-os, fazendo o bem, ao invés de só receber o bem. Porque a gente pede, né? Quando nós vamos fazer nossa prece à noite, às vezes eu deito a cabecinha lá e começo, né? Falo, nossa Deus, perdão, só estou pedindo, esqueci de agradecer, peraí. Porque a lista dos pedidos é muito maior do que a do agradecimento, né? E a gente esquece que a gente tem tanta coisa para agradecer. E o momento do Evangelho no lar é um momento para isso. Para mostrar para quem convive conosco que nós estamos felizes de que eles participem da nossa família, de que eles sejam membros da nossa família e do nosso convívio familiar. Né? Que nós queremos compartilhar com eles aquilo que nós sabemos e queremos aprender com eles aquilo que eles sabem a mais do que nós. Porque nós não sabemos tudo. Então o Evangelho do lar é de suma importância na educação moral de cada indivíduo. É de suma importância no equilíbrio espiritual do nosso lar. É um momento de paz e tranquilidade. E como, eu não sei se vocês aqui já têm esse hábito, né? Mas vamos dizer aí como fazer esse Evangelho no lar. A gente escolhe um dia da semana, eu espero que todo mundo já saiba, né? Mas a gente vai só fazer um lembrete aqui, relembrar. Escolhe um determinado dia da semana em que todos da família possam estar presentes, uma determinada hora, e fixa aquilo como um compromisso. Como a gente tem esse compromisso na segunda-feira, vir aqui
assistir as palestras, né? Fazer ali, receber o passe. Então a gente vai escolher o dia da semana que todos possam, de preferência todos, estar ali presente, para que possa acontecer todo esse momento de paz, tranquilidade e de aprendizado. Escolhendo esse dia, essa data, combinando com todos, no início vai ser difícil, gente, porque é difícil assimilar um hábito, né? E conseguir que todos estejam juntos no mesmo momento, mas a gente vai, semana após semana, construindo aquilo como uma obrigação nossa. E aí a gente vai deixar de assumir outros compromissos, né, para que a gente possa estar sempre presente naquele momento. A gente tem que olhar aquele momento não como uma obrigação, mas como um momento de prazer, um momento de comunhão, um momento de alegria em família. Como quando a gente faz um churrasco em casa, como quando a gente comemora um aniversário, não é motivo de alegria, de festa? O culto do Evangelho no lar também deve ser um momento de comemoração, porque é o momento que vamos estar todos juntos, todos que amamos juntos, né? Então, escolhendo esse dia, esse horário, nós vamos separar o livro que nós vamos utilizar, seja ele o Evangelho segundo o Espiritismo ou outra obra, para quem já está mais avançado nos estudos. E temos várias outras obras complementares que nós vamos citar daqui a pouco. E aí vamos separar uma jarrinha de água. O culto do Evangelho no lar, ele não existe para ele um ritual. É ali uma reunião em família. Não há formalidades. Então nós vamos chamar todo mundo, vamos sentar em volta de uma mesa, ou vamos sentar um pouco no sofá, o outro na cadeira. Separa uma jarrinha de água, bota ali ao lado, para durante o culto ela ser fluidificada, né? E aí, o livrinho ali separado, como fazer esse culto. Eu não tenho conhecimento. Eu tenho vergonha de fazer a prece. Quem tem vergonha, com o tempo vai deixar de ter. Porque vai se tornar uma coisa tão corriqueira que daqui a pouco ninguém mais vai ter vergonha. Mas aquele que não tiver vergonha e aquele que quer impulsionar, né, para que isso dê tudo certo, faça ali uma prece. Não quer fazer uma prece, está com vergonha de fazer uma prece direta do coração, né, de cabeça? Então, faz um Pai Nosso. E aí inicia com uma breve leitura, como aqui a gente iniciou com o livro Pão Nosso. Reflete sobre ela alguns momentos. Passa, de preferência, quem não teve a oportunidade ainda de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, traga o Evangelho para dentro do lar. É o melhor livro para se estudar durante o culto do Evangelho. O próprio nome já diz, né? O Evangelho no lar. E aí, muitas pessoas gostam de abrir ao acaso. Eu vou abrir ao acaso porque a espiritualidade vai falar para mim o que eu estou precisando ouvir hoje. Mas ao acaso, muitas das vezes, vai acontecer da gente repetir aquele mesmo tema. Os meus livros lá em casa, tudo marcado. A gente abre e cai sempre no livro. Então, aconselho a fazer um estudo metódico. Vamos começar do início do livro. Igual se lê um livro de história, de romance. A gente estuda um trecho numa semana. Na semana seguinte, a gente dá continuidade. E quando a gente vê, já terminamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí alguém vai chegar aqui e sempre perguntar, quem já leu o Evangelho segundo o Espiritismo todo? Aí todo mundo vai levantar o dedinho. E foi a oportunidade de pegar esses ensinamentos que Cristo nos deixou, que Kardec compilou com as explicações que facilitam para a gente, dentro da nossa casa, para que os nossos familiares possam aprender esses valores morais, para que a gente possa ter a felicidade dessa transição planetária começar a acontecer desde já dentro da nossa casa. Porque a transição planetária não é o planeta que vai se transformar, né? Apesar de estar acontecendo tanta sacudida aí no planeta para todo lado, né? Mas não é o planeta em si que vai se transformar. A transição é dentro de nós, é a transformação dos nossos espíritos, para que nós, espíritos mais evoluídos, mais aperfeiçoados, possamos retornar para essa terra que estará numa nova fase, recebendo espíritos que já alcançaram aquele patamar de evolução. Porque senão nós vamos ficar para trás. Nós não conseguimos chegar nem até o fim, numa encarnação inteira. Eu entrei para o Espiritismo com 40 anos, mas eu vou viver até os 80. Eu não consegui ler o Evangelho segundo o Espiritismo inteiro. É importante a gente vir às palestras,
É importante a gente ler ao acaso, naquele momento de aflição, que às vezes não há confiança de que mentalmente a gente vai conseguir se conectar com a espiritualidade, porque a gente acredita nos espíritos, não acredita? Mas a gente fica numa dúvida danada quando a gente faz um pedido para eles, ou pede uma intuição, a gente fica assim, será que foi eles que falaram? Ah, acho que não foi não. Será que foi? Será que ele me ouviu? A gente fica na dúvida. E por que a indecisão, a dúvida, a incerteza? Porque a gente ainda não tem o conhecimento suficiente. Porque aquilo ainda não penetrou o nosso coração. E para penetrar o nosso coração, a gente precisa ter conhecimento. Para que uma coisa seja bem feita, se eu vou fazer um bolo, eu tenho que seguir à risca a receita, não é? Para que ele fique gostoso e perfeito. Senão vira uma sola de sapato, né? Fica ruim. Outro dia minha cunhada esteve lá em casa e falou, você me ensina a fazer esse bolo fofinho? Porque o meu de vez em quando fica meio borrachento. Mas está seguindo a receita direitinho? Se seguir a receita direitinho vai dar certo. Mas não é só seguir a receita direitinho. É colocar a nossa vontade de fazer um bolo gostoso. É sentir vontade de servir um bolo delicioso e colocar a sua energia, o seu amor, impregnar aquele bolo desse desejo, dessa vontade. Eu bato no peito e digo, esqueci do microfone, bato no peito e digo, eu sou espírita. Aí começa um monte de gente perguntar, um monte de coisa pra gente. A gente consegue responder todas as perguntas? Por quê? Porque eu sou espírita que só assisto palestra. Mas a palestra, ela me traz um pouco de conhecimento. Eu hoje, para falar de Evangelho no Lar, eu tenho que compilar toda a informação que eu estudei para trazer para vocês. Mas tem tanta coisa que eu gostaria de estar colocando aqui, mas o tempo é curto, eu já estou olhando lá. Eu vou ter que acelerar um pouquinho. Então, o que a gente tem que fazer? Eu cheguei lá, poxa, eu gostei tanto daquele tema, eu vou abrir o livro que ela citou, eu vou dar uma lidinha para eu me aprofundar um pouco mais. Porque aí, quando alguém me perguntar, que eu disser que eu sou espírita e eu perguntar, eu vou saber responder. Os evangélicos, né? Eles sabem a Bíblia de cor e salteado. Eles podem interpretar a maneira deles, que foi a forma que eles aprenderam. E que é a forma que eles necessitam nesse momento. Porque cada um está aonde deveria estar. Então, eles vão interpretar. Mas eles estudam. E nós espíritas? Nós temos que estudar, porque nós temos um mundo de informação que nos foi descortinado pelos espíritos através de Allan Kardec. Gente, foi anos e anos, séculos e séculos de preparação para que houvesse aquela encarnação de Kardec, para que o livro dos Espíritos fosse compilado, fosse feito, codificado, todas as obras espíritas, para que hoje a gente tivesse facinho aqui na nossa mão. E é só abrir e ler. Todo dia a gente abre e lê alguma página, mas todo dia a gente abre o WhatsApp, não abre? E o Instagram? E outras aí que eu nem sei, porque eu não sei pouco. Então, mas para o que é necessário para o nosso espírito, a gente está esquecendo. Essa é a inversão de valores. Porque nós reencarnamos, vamos lembrar agora, é Evangelho no Lar, gente. Mas Evangelho no Lar é conhecimento, então eu não estou fugindo do tema. Vamos recapitular. Nós reencarnamos para o nosso progresso, para evoluir, para adquirir conhecimento, porque só nos tornaremos espíritos perfeitos quando adquirirmos a maior quantidade de conhecimento possível. Não é assim? E o que nós estamos fazendo para nos tornarmos espíritos perfeitos? Se eu preciso para isso ter o maior número de conhecimento. Porque quanto mais conhecimento eu tenho, menos eu vou cometer falhas. Menos erros eu vou cometer. Porque uma vez que eu sei que aquilo vai me trazer consequências, eu vou procurar evitar. Não é assim? Muitas vezes a gente pisa na bola, né? Igual eu sei que se eu continuar comendo açúcar, eu tô com o pezinho no diabetes, eu vou ficar, mas não consegui ainda me libertar desse vício. Mas eu sei a consequência. E se eu chegar a isso, o que vai acontecer? Resultado das minhas próprias escolhas. Mas para que eu sofra os resultados das minhas próprias escolhas e
acerte isso na próxima, ou daqui a pouco, ou daqui a alguns anos, eu tenho que entender por que eu passei por aquilo. Por que aquilo aconteceu comigo? Porque não adianta sofrer, sem entender o porquê está sofrendo. A gente tem que tirar a lição das nossas dificuldades. Então, voltando ao tema aqui. Como fazer o culto? Faz a prece inicial, a leitura, faz o comentário, passa para o evangelho, que é a parte da moralização ali de dentro do lar, e todo mundo procurar fazer com que todos coloquem um pouquinho do seu conhecimento. No início todo mundo vai ter vergonha, ninguém vai querer falar, mas com o tempo vai saindo, e vai saindo coisa assim que você nem imagina. Às vezes quando a gente faz o culto no lar com o filho, às vezes coisas que ele não falaria para a gente no dia a dia, diante daquela conversa ali, daquele tema abordado, ele solta, ele deixa escapar, e aí a gente tem a oportunidade de orientá-lo, como se fosse para todo mundo, não é para ele, porque se falar que é para ele, não serve. Mãe e pai falar não serve, o amigo, o vizinho pode, mas a gente não serve. Então ali naquele momento a gente tem a oportunidade de orientá-lo, sem que ele perceba que é para ele, mas ele absorve. Para o marido, quando a gente... Não é para usar o culto do evangelho no lar para fazer lavação de roupa suja, hein? Calma lá. Mas há momentos em que a gente, sem que o outro perceba, ou a própria espiritualidade, ela se utiliza da nossa intuição para que a gente discorra sobre um assunto que todos ali estavam precisando ouvir. E aquilo vai criando harmonia dentro do lar. Porque na hora do culto não é hora de brigar, de discutir, de botar ali as falhas de um, defeito de outro. Não é hora para isso. O culto é um momento de elevação, de comunhão com os amigos espirituais e com a família. Não é? Mas nesse momento a gente aprende tanta coisa, um sobre o outro, sobre a vida no mundo espiritual, sobre a vida em família, sobre a vida de Jesus, sobre os exemplos que ele nos deixou. Então, o culto do evangelho no lar é de suma importância para que nós possamos ter uma vida mais leve, mais tranquila, mais harmônica dentro da nossa casa, junto aos nossos familiares. Então eu convido a todos vocês, aqueles que ainda não adotaram esse hábito de realizar o culto do evangelho no lar, que comece. Aí quando acontecer, mas se eu não conseguir estar presente no dia, o restante da família faz. Mas se ninguém quiser fazer naquele dia, eu faço sozinho. Aliás, sozinhos nós nunca estamos, né? Nunca estamos sozinhos. Mas, enquanto encarnada, sozinha. Mas que a espiritualidade com certeza estará ali junto. E de preferência que a gente faça essa explanação em voz alta. Por que em voz alta? Porque tem um grupo ali de espíritos ouvindo. A espiritualidade, ela se aproveita. A gente fazendo de forma metódica o estudo, a espiritualidade já sabe o que a gente vai ler naquele dia. Então ela acaba às vezes utilizando do nosso lar para trazer irmãos que precisam ouvir aquele tema. E aí junto a nós eles explanam também. A gente sabe, mas eu não sei nada para ensinar para os espíritos. A gente sabe alguma coisa. E junto a nós a espiritualidade vem e sopra no nosso ouvido. E quando a gente vê, a gente fala coisa e fala, nossa, fui eu que falei aquilo? Não é? Então a gente acaba de alguma forma também auxiliando. Porque de tudo Deus aproveita para tirar o bem das nossas ações. Então qualquer coisinha que a gente faça em prol do próximo, mesmo sem saber, Deus aproveita daquele momento. Que o nosso lar ele possa se tornar esse pontinho de luz em nossas vidas. Esse pontinho de luz para a espiritualidade, para a nossa família. E que através desse culto do evangelho no lar, nós possamos trazer de volta os ensinamentos morais, os valores morais que Cristo nos exemplificou e deixou como ensino para cada um de nós. Que é o amor ao próximo, a caridade, a humildade, a disciplina. O que mais? Vamos lembrar? Cristo deixou muitos ensinamentos. A fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem para nós, e não o contrário. Não é? Então, aprender a respeitar o livre-arbítrio do outro. Cada um tem o seu tempo, o seu momento e o seu caminhar. Os seus passos, às vezes, é mais lento que o do outro, que o nosso.
mas que a gente aprenda a respeitar. E a utilizar o nosso livre-arbítrio, respeitando até onde começa o direito do outro. Então, a gente também tem que saber que o nosso livre-arbítrio ele tem que ser limitado. Porque se a gente fizer tudo o que quer, nós estamos prejudicando as outras pessoas. E, fatalmente, responderemos pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas, por tudo que nós fazemos, falamos, pensamos e sentimos. Não é? É simples assim. Então, eu vou citar aqui alguns livros recomendados para se utilizar como obra complementar, como leitura inicial para o Evangelho no Lar. O Pão Nosso, que o nosso irmão Robert leu aqui no início, que é de Emmanuel, né, através de Chico. Fonte Viva, acredito que vocês já tenham ouvido falar, também, de Chico e Emmanuel. Espírito da Verdade, Chico e Emmanuel. Vinha de Luz, Chico e Emmanuel. Pai Nosso, Chico. Olha quanta coisa o Chico deixou para a gente utilizar. Quantos desses nós já lemos? É conhecimento. Além de conhecimento, é conforto, é inspiração, é alívio, consolo. Porque cada mensagem ali tem uma coisinha específica para cada um de nós. Então, são obras importantes. As parábolas evangélicas, né? Agenda cristã, Jesus no Lar, de Néio Lúcio e Chico, Alvorada Cristã, mais uma vez do Chico e do Néio Lúcio, Luz no Lar, Deus Aguarda, de Chico e Meimei, Messe de Amor, de Divaldo Pereira Franco e Joana de Ângeles. Então, depois, se vocês quiserem, está anotadinho aqui, eu não fiz slides, aí vocês podem pegar aqui no final. Então, entenderam a importância? Eu consegui ser bem clara? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Eu tenho que segurar, porque eu falo muito, e aí eu tenho medo de ultrapassar demais o tempo. Então, vamos lá, que agora eu vou falar. Ficou tudo claro a respeito do Evangelho no Lar, né? Então, vamos trazer de volta essa instituição divina que é a família. Vamos trazer de volta esses valores morais para dentro da nossa família. Para que nós não soframos no futuro ao ver os nossos filhos sofrendo, seguindo por um caminho errado. Não adianta eu buscar o Espiritismo, conhecer sobre o Espiritismo, buscar melhorar o meu espírito, sem trazer comigo aqueles que eu amo. E esses espíritos que vieram como nossos filhos, nossos companheiros, nossos irmãos, aqueles que convivem conosco no dia a dia, também são responsabilidade nossa de alguma forma. Porque nós aceitamos renascer naquele círculo por alguma razão que hoje nós desconhecemos, mas que fatalmente no futuro teremos que responder por aquilo que nós, ao planejar a nossa reencarnação junto a esses irmãos, combinamos de fazer. E estamos muitas das vezes deixando de fazer isso tudo. Então não vamos deixar que essa tecnologia que está explodindo hoje, com tanta informação, com tanta novidade, com tanta, eu diria assim, oportunidade e possibilidade de distração, tomar conta das nossas vidas e nos fazer esquecer do principal objetivo de estarmos todos nós aqui encarnados nesse momento na Terra. A tecnologia ela é importante, a gente pode fazer uso dela. Eu uso o WhatsApp, é extremamente importante para o contato com a minha família. Minha mãe mora numa cidade, eu moro em outra. Meus irmãos também, a gente se comunica, né? A gente quer um amigo que não vê há muito tempo, a gente consegue rever ali. Isso é bacana, mas nós não podemos deixar que o nosso dia seja levado por isso. A gente não pode abrir mão de um café em família, de um almoço na mesa, de um bate-papo, para ficar ali teclando no celular. Esse danadinho desse aplicativo que eu já ouvi falar que é coisa do demônio. Não é? Mas que se a gente não utilizar bem, ele vai ser prejudicial à nossa vida. Então utilizemos, fazemos uso dele, mas o uso para o qual ele realmente seja necessário. E que ele não seja aquela diversão que a gente dá para um bebê se distrair, porque a gente não tem tempo de ficar ali adulando ele para ele parar de chorar. Porque é isso que muitas mãezinhas jovens hoje estão fazendo. Compra tablet, a criança de 1 ano já sabe fazer aquilo ali melhor do que eu.
que os meus dedos são gordinhos, de vez em quando eu aperto as teclas tudo errada. Então, eles sabem, com o dedinho tá lá... Então, por quê? Porque é distração. Porque aí eu posso fazer 1000 outras coisas ao invés de curtir o desenvolvimento daquela criança. Às vezes eu estou lá no celular e a criança no outro. As crianças hoje de 3, 4 anos, todas têm celular, gente. Estou mentindo? Então, que a gente possa observar as nossas atitudes. Porque essas atitudes têm consequência. Limitar o tempo dessas crianças nessas tecnologias, nesses aplicativos, né? Limitar para que ele possa dar importância ao estudo da escola, para que ele possa dar importância ao momento em família. Hoje a gente chama um jovem para vir à mesa sentar conosco. Ah, não, quer comer vendo TV. Todo mundo tem TV no quarto, né? Aí vai para o quarto, um com um prato, outro com o outro, e quando vê, não tem mais ninguém na mesa, você está sozinho ali na mesa. Então, que a gente comece a observar nas nossas reuniões de família, em vez de dar tanta importância para fazer selfie com um, selfie com o outro, vamos bater papo com os nossos familiares. Porque é nisso a gente vai construindo valores, vai absorvendo experiências. Os nossos pais têm tantas experiências para nos passar, os mais velhos têm tanta coisa para nos ensinar, mas hoje a gente não quer saber. Todo mundo é careta, eu quero é ver isso, eu quero é fazer aquilo. E, infelizmente, esses canais de streaming, né, que tem muitas séries, estão trazendo tanta informação distorcida, estão desvirtuando tanto esses valores que nós prezamos tanto, que os jovens hoje já não têm mais limites. Eles perderam a noção, né? Eles que falam assim, né? Eles perderam a noção. E aí entra numa escola, enfia a faca no professor, no coleguinha, dá tiro na cabeça de um, dá tiro na cabeça do outro, vai na rua, vai vender droga por um tênis, porque lá todo mundo postou que está com tênis novo e ele não tem um novo, aí ele entra lá para vender droga, que é mais fácil, né? É a forma de ganhar dinheiro fácil, entre aspas, né? E a gente vai perdendo a possibilidade de estar ao lado dessas crianças. Por quê? Porque nós abrimos guarda. Então, vamos utilizar esse culto do Evangelho no lar para harmonizar o nosso ambiente, para trazer os nossos filhinhos, os nossos entes queridos para bem juntinho de nós e para juntinho do Cristo, nosso Senhor, nosso modelo e guia. Anjo da guarda. Quem aí sabe sobre anjo da guarda? É esse nome que a gente utiliza? Desde criança eu ouço essa expressão. Ah, o anjinho da guarda dele, o seu anjo da guarda. O nome não tem importância. O que importa é saber quem é esse anjo da guarda. Não quem a pessoa, mas o que ele representa. Então, anjo da guarda, anjo protetor, mentor espiritual, é tudo a mesma coisa. E cada um de nós tem um amigo desse. Porque Deus é tão bom e tão generoso, que Ele mandou a gente aqui, para essa terra escola, para a gente experienciar as nossas necessidades, adquirir conhecimento, passar pelas nossas provas. Mas Ele colocou ali do nosso lado, aquele guardião, além dos nossos pais terrenos com essa responsabilidade, Ele colocou aquele guardião, que fica ali ó, no nosso ouvidinho. Ah, não vai por esse caminho aí não, vai por aquele ali. Ah, não faz isso aí não, que isso aí não vai dar ruim. Faz aquilo que vai ser melhor. E aí a gente pensa que é a gente que mudou de ideia. Mas nós temos esse anjo de guarda que nos protege, que nos livra de muitos males, quando nós damos ouvido à fala dele. Porque se nós ignorarmos tudo que eles nos orientam, porque eles nos orientam o tempo todo. Eles vieram para estar ao nosso lado, assumiram esse compromisso, seja como missão, seja por amor, né? Por dever, ou por aprendizado, por progresso. Eles assumiram uma missão. E uma vez que eles assumiram esse dever, eles não podem abandonar mais. Ah, essa daqui, Edilé, é muito difícil. Nossa, temperamento difícil, não vou ficar do lado dela não, estou fora, vou procurar outro. Não tem como mais, já aceitou, agora tá, até o fim. É compromisso de ambos. Então, ele está do nosso lado. Aí ele fala aqui para a Edileia. A Edileia está, deixa para lá.
Ele fala, e a gente ignora. A gente dá mais importância a outros no ouvido. A gente dá mais importância àqueles outros que querem nos levar para as nossas tendências, que a gente veio para corrigir. E aí a gente se submete a eles e ignora tudo que o nosso amigo e anjo protetor fala no nosso ouvidinho. Esse amigo protetor vai nos abandonar? Não, ele não vai nos abandonar. Mas ele vai se afastar. Por quê? Porque nós temos livre-arbítrio. A escolha é nossa. Esse mentor espiritual, esse anjo de guarda, esse amigo protetor, ele vai estar ao nosso lado sempre, às vezes afastado. Porque tanto eu ignorei, que ele falou, não, ela não quer me ouvir, é uma escolha dela. É o livre-arbítrio, e eles não podem passar por cima do nosso livre-arbítrio, né? Então ele se afasta. Mas ele me abandonou? Não. Eu é que preferi ouvir outras vozezinhas que estão me chamando para fazer outras coisas, que às vezes falam mais alto aqui no meu coração. Porque eu vim com essas tendências. E quando algo quer me corrigir as tendências, muitas das vezes a gente não gosta. Não é assim? Quando o pai está ali corrigindo, falando, a gente não gosta. A gente não aceita que está errado. Então, esse amigo, ele afasta, mas ele está ali. E sempre se faz ouvir. E está pronto a chegar-se próximo de nós de novo. É só a gente chamá-lo. E como que é a nossa ligação com esse nosso anjo guardião, esse anjo protetor? Esse anjo protetor que está ligado a nós mesmo antes de nós reencarnarmos. Porque toda essa conexão é feita lá no mundo espiritual. Às vezes ele é até um amigo familiar de outra existência. Então ele está ligado a nós mesmo antes do nosso reencarne. E até mesmo após o nosso desencarne. Esse amigo espiritual, ele é de um padrão de elevação maior do que o nosso. Porque se ele vai ser um orientador, ele precisa conhecer mais do que eu. Então é sempre um espírito mais elevado do que nós. Nós vamos ter também os amigos, os espíritos familiares ou simpáticos. Esses podem vibrar, às vezes, no mesmo patamar que nós, e estar no mesmo padrão evolutivo que nós. Amigos familiares, né, simpáticos, que vão estar do nosso lado para nos auxiliar, para nos ajudar, dentro de suas possibilidades. Mas o mentor espiritual, ele é de padrão mais elevado que nós. E como está a nossa ligação, assim, nossa, com o nosso amigo espiritual? Vocês já deram um nome para ele? Ninguém deu nome para o mentor de vocês? Não, eu já dei para o meu. Vocês não deram, não? Quando a gente vai conversar com alguém, nós não criamos ali uma sintonia, chama pelo nome, fala, não é assim? A gente se apresenta, dá o nome à pessoa, chama ela pelo nome, fala e trata. Então, se eu quero criar uma conexão com o meu amigo espiritual, se eu quero ouvir melhor as intuições dele, aí, ó. Eu tenho, nem falei o passe ainda, você disse que eu podia até às 9h10. Eu tenho que, o quê? Conversar com ele, me ligar a ele, criar essa conexão, essa sintonia, porque ele está do meu lado o tempo todo. Eu não preciso ver para acreditar, mas eu posso senti-lo. Então, eu vou chamar ele de João. Ô, João, me ajuda aí hoje está difícil, nossa, a energia está baixa, dá uma força aí, João. Aí, na hora que está fazendo, ô, João, sabe, chamá-lo pelo nome. O nome para eles, gente, não é esse o nome dele. Quantas encarnações ele teve? Quantos nomes ele já teve? Você acha que eles estão preocupados com o nome? Não, o nome que você der a ele é o nome que ele vai aceitar, como os nossos pais deram um nome para a gente. E a gente aceitou, né? Tem escolha, né? Já está registrado. Mas eles também vão aceitar. Então, cria-se essa conexão. Chama pelo nome. Ô, meu amigo. Ô, Maria, me ajuda aqui que hoje a situação está difícil. Fulano me infernizou demais, está difícil de manter o equilíbrio. Dá uma força aí, Maria. E vai fazer a prece? Conversa com a Maria. Conversa com o João. Eu garanto a vocês que vocês vão sentir muito mais próximo de vocês a presença e a fala deles no ouvido de vocês. Garanto isso a vocês. É muito mais fácil se sintonizar com quem a gente imagina. Imagina como que ele é, ou ela, se eu pensar que é uma mulher, se eu sentir que é uma mulher, eu senti errado. Você acha que ele vai ficar triste porque eu pensei que ele era uma mulher?
Ou ela vai ficar triste porque eu pensei que era um homem? Jamais, os espíritos não se importam com isso. Então vamos criar a nossa conexão com esses espíritos que são de ordem mais elevada e que podem tanto nos ajudar. Vamos crer que eles estão ao nosso lado e estão ali realmente com a missão de cuidar da gente. Então vamos aproveitar disso, né? Já que eles estão ali obrigados, a gente já vai e suga um pouquinho mais, tá bom? A missão desses espíritos protetores é de um pai, como de um pai com o filho, né? É de guiar e proteger na senda do bem, é de auxiliar com seus conselhos, consolar nas aflições e levantar o nosso ânimo. Eles nunca estão de forma obrigatória, mas geralmente pode ser de forma obrigatória ou voluntária, a depender da situação dele. Vamos passar para o passe rapidamente, que vocês já vão tomar o passe ali daqui a pouco, né? O que é o passe? O passe é o quê? É uma troca ali de energia. É uma transfusão de energias. Que energias essas? Podem ser materiais, como podem ser espirituais. Elas podem vir unicamente do médium, que já nasceu com um pouco mais de energia que nós, né, os médiuns que vieram ali para realizar esse tipo de trabalho, e vão doar essas energias para nós. São energias, essas vibrações, esse magnetismo material. E também podemos receber o passe com magnetismo espiritual, vindo dos amigos espirituais, desses mentores queridos, dos mentores da nossa casa, dos médicos espirituais que se colocaram à disposição para realizar o tratamento quando a gente vai tomar o passe. Pode ser também de origem material e espiritual, um misto, né? O médium ali doando as suas energias juntamente com os espíritos. Então faz aquele misto de energia e a pessoa recebe esse passe. Como que eu vou receber esse passe? Eu sento na cadeirinha ali, o médium vai fazer a imposição das mãos. Às vezes existem técnicas que muitas das vezes é mais para segurança, às vezes do próprio passista, porque a imposição das mãos foi o que Jesus ensinou, né? E basta o pensamento elevado, oração para o alto, o desejo de doar aquelas energias, de sentir que aquela pessoa que está sentada diante dela vai recebê-las e isso vai beneficiar a pessoa naquilo que ela mais necessita naquele momento. Seja um equilíbrio energético, seja um alívio emocional, seja um alívio ali material numa doença física que eles vão estar tratando ali, tanto o físico quanto o perispírito, né? E como que eu recebo isso? Depende de mim. Se eu sento ali e começo a pensar que daqui a pouco vai ter um jogo, ou tem um capítulo da novela, ou se alguém está mandando mensagem no meu celular, vai bater, vai voltar. Porque eu não estou com o meu canal aberto para receber esse magnetismo, para receber essa energia. Então eu tenho que sentar ali para tomar esse passe, mas pronto, apto, como receptáculo ali para receber o que tivesse ser colocado dentro dele. Então eu sento ali e elevo o meu pensamento ao alto. E peço a Deus para que aquelas energias que ali estão sendo doadas possam penetrar o meu ser, possa me beneficiar de alguma forma. Se eu sentar ali e tiver dúvida, será que vai fazer bem? Será que vai ajudar? Será que vai ficar difícil de penetrar? Então nós temos que ser aquele receptáculo aberto para receber aqueles fluidos que estão sendo doados. Senão ele retorna para o médium e para os espíritos para doar para quem está preparado. Então isso é muito importante. Estar com o pensamento elevado, entrar em oração e se colocar à disposição para receber aquelas energias e acreditar na casa, na espiritualidade e naquelas pessoas que estão ali se doando. Ok? Quando eu devo tomar o passe? Toda palestra que eu venho, eu preciso tomar o passe? Não, né? Não preciso. Eu vou buscar o passe naquele momento que eu sinto a necessidade. Hoje eu estou me sentindo pesado, eu preciso eliminar essas energias, repor energias novas. Hoje eu não estou me sentindo bem fisicamente ou emocionalmente, estou precisando de uma força ali da galera ali de dentro, né? Aí a gente não passa. Se eu estou legal, se eu cheguei aqui hoje, eu estou bem, estou me sentindo bem, por que eu vou entrar? Minhas energias estão ok, eu não preciso de transfusão de energia. A gente faz transfusão de sangue toda hora? Todo dia que vai no hospital? Não, né? O passe é a mesma coisa. A gente vai receber o passe quando a gente estiver realmente precisando. Ok? Não vamos desgastar as energias assim do médium também toda hora desnecessária, né? Que o médium também precisa repor as energias dele. Então vamos lá. Passe, eu tenho que estar receptivo.
É fluido magnético que vem do cosmo, que vem da espiritualidade e que todos nós possuímos e podemos doar. É só através do passe que eu posso receber essa energia magnética? Posso ficar mais um segundinho? Só através do passe? Às vezes um abraço que a gente dá em alguém, desejando o bem daquela pessoa, é uma transfusão de energia, é um passe. O passe não tem ritual, não tem técnica específica. O passe é doação. E todos nós somos portadores de energia. Todos nós somos portadores de magnetismo. Todos nós temos essa capacidade. Uns mais que os outros. Mas se nós confiarmos e desejarmos de coração fazer o bem, esse bem vai ser direcionado. E não precisa estar ao lado da pessoa. Uma oração atinge o próximo como? Transmissão de energia, magnetismo, fluido, que o próprio fluido cósmico universal faz esse transporte e leva até a pessoa que a gente direcionou o nosso pensamento. Então, todos nós somos capazes disso. E vamos tomar passe quando for realmente necessário. Não fazer disso uma bengala. Vamos fazer o quê? Estudar, aprender, ganhar conhecimento, colocar esse conhecimento na prática do nosso dia a dia, para que cada vez menos a gente precise receber doação dos outros e sejamos nós os doadores dessas energias, desse magnetismo, os transmissores desses valores que o nosso mundo tanto necessita hoje. Hoje eu trouxe essa informação para vocês e agora eu entrego a palavra aqui ao nosso irmão. Eu vou fazer a prece, né? Vamos fazer a prece, então, para encerrar. Eu disse para ele que eu poderia fazer e liberar vocês para poder tomar o passe aqueles que necessitarem realmente. Vamos, nesse momento, então, aproveitar esse momento de paz, de tranquilidade, de comunhão com nossos amigos espirituais, com os amigos desta casa de amor e possamos juntos, todos nós, num só pensamento, agradecer ao nosso Pai, ao nosso Criador, pela nossa existência, pela oportunidade da nossa encarnação, pela oportunidade de termos o Espiritismo em nossas vidas, essa doutrina maravilhosa que nos esclarece, que nos consola, nos conforta e que abre um mundo novo diante de nossos olhos, que nos dá esperanças para o porvir, que nos mostra quanto somos importantes para Deus, nosso Criador, mas como também somos importantes para tantas outras pessoas. Agradecemos a Ti, Senhor, por estar conosco sempre, pelos Seus mensageiros de luz que nunca nos abandonam e que estão ao nosso lado sempre. Obrigado, Senhor, é o que nós dizemos hoje, nesta noite, e pedimos a Ti, Senhor, que cada um de nós possa retornar para o seu lar, levando consigo um cadinho dessa energia, dessa vibração desta noite, e possa dividi-la com quem quer que esteja neste momento e em outros momentos, para que possa compartilhar e fazer com que essa energia, que essas vibrações possam ser divididas com o maior número de pessoas possíveis. Obrigado, Senhor, obrigado, amigos queridos, e obrigado a essa casa pela oportunidade do trabalho. Que assim seja.